Napoleon Hill dizia que toda mente humana é uma estação de rádio, transmitindo pensamentos e emoções que o universo capta e responde. Mas ele também dizia algo que poucos compreenderam. As emoções positivas são o combustível do sucesso, e entre todas elas, a gratidão é a mais pura, porque ela não pede, ela reconhece. Ela não deseja, ela celebra o que já é. E nesse estado de celebração silenciosa, a mente se torna um canal limpo para o fluxo da abundância. Hill descobriu que, por trás de cada homem de sucesso, existia um sentimento constante de apreciação pela vida, um reconhecimento silencioso do valor das experiências, até mesmo das dolorosas. Ele chamava isso de a mente treinada para ver oportunidade onde outros veem derrota. Mas o que Hill estava descrevendo era a mente grata. A gratidão é mais do que um sentimento bonito. É uma frequência mental, uma senha vibracional, uma assinatura espiritual que abre portas invisíveis. E é por isso que o homem que é grato não depende das circunstâncias. Ele cria novas circunstâncias. A mulher que é grata não precisa de sorte. Ela é o próprio ímã da sorte. Porque quando o coração agradece, a consciência diz ao universo: eu reconheço a perfeição por trás de tudo. E o universo, sorrindo, responde: então aqui está mais daquilo que você é capaz de ver com amor. Essa é a linguagem secreta da criação. E é aqui que nossa jornada começa. Napoleon Hill costumava dizer que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma parte oculta nessa frase que poucos percebem. Para acreditar de verdade, a mente precisa vibrar em reconhecimento. E o nome dessa vibração é gratidão. A mente não cria o que quer, ela cria o que reconhece. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se dentro de você não houver gratidão, não há fé verdadeira, há apenas desejo misturado com dúvida. A gratidão é o estado mental onde o crer se transforma em certeza. É o ponto em que a mente para de implorar e começa a reconhecer o bem invisível como já existente. Hill chamava isso de a harmonia mental com as leis do universo. Ele explicava que os pensamentos são entidades vivas, movendo-se em ondas invisíveis, buscando outras da mesma natureza. Quando você pensa com gratidão, você emite uma onda mental que diz: eu já recebi, eu confio, eu estou em harmonia. E essa vibração se conecta a forças que trabalham em seu favor. Mas quando você pensa com medo, a mente envia uma mensagem oposta: eu ainda não tenho, eu ainda não sou. E o universo apenas espelha o que você acredita. Por isso Hill dizia que a emoção é o elo invisível entre o pensamento e a realização. E a gratidão é a emoção que transforma a ideia em poder. A mente grata é como uma lente limpa. Ela enxerga a perfeição mesmo nas fases embaçadas. Ela não nega a dor, ela a entende como professora. Ela não rejeita os desafios, ela os acolhe como degraus. E quanto mais você reconhece o valor escondido em cada momento, mais o universo revela os tesouros que antes estavam invisíveis. Essa é a mente que Hill chamava de vencedora silenciosa. Não porque ela luta, mas porque ela entende que tudo já está conspirando a favor, e o ato de agradecer é o sinal de que você já entendeu isso. A gratidão não é a resposta final, é a frequência onde as respostas aparecem. Napoleon Hill dizia que o pensamento por si só não tem poder de atração, até que seja impregnado por uma emoção. É a emoção que transforma o pensamento em vibração, e a vibração em magnetismo. O magnetismo é o que atrai. Ele explicava que o ser humano é uma estação de transmissão e recepção de energia, e que as ondas do coração são um meio pelo qual os desejos se tornam forças criadoras. A gratidão é a mais pura dessas emoções. Quando o coração sente gratidão, ele entra em coerência com o campo universal. A mente, então, deixa de lutar contra o invisível e começa a cooperar com ele. Hill chamava isso de fé aplicada, a fé que não se fala, mas se sente. E o que ele queria dizer era simples e profundo. Quando o coração vibra gratidão, a fé se torna natural e o resultado inevitável. A ciência moderna agora confirma o que Hill já intuía. O coração humano gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo muda conforme o que sentimos. Quando há raiva, medo ou escassez, ele se torna caótico e instável. Mas quando há gratidão, amor e paz, ele se organiza e cria harmonia ao redor. O que Hill chamava de mente vibrando em harmonia, hoje chamamos de coerência cardíaca. A gratidão é a ponte entre mente e coração. Ela une o pensamento e o sentimento em um só comando vibracional. Por isso, agradecer é muito mais do que um ato mental. É um alinhamento energético. É a frequência onde o pensamento,
O sentimento e a fé se tornam um só poder. O coração não entende palavras, ele entende vibração. E quando você vibra a gratidão, o universo entende. Ela já é a abundância. A vida então responde com mais motivos para agradecer. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível com o fluxo. Hill dizia que o sucesso verdadeiro vem quando o coração e a mente trabalham juntos. E a gratidão é o ponto exato onde isso acontece. É a linguagem universal da criação. E quando você fala essa linguagem, a vida inteira começa a te ouvir. Ele afirmava que a fé é o maior poder da mente humana, porque ela cria o elo invisível entre o desejo e a realização. Mas o que ele descobriu em seus estudos mais profundos é que a fé não nasce do esforço. Ela nasce da gratidão. Enquanto a dúvida pergunta, será que vai dar certo? A fé afirma silenciosamente, já deu. E é exatamente isso que a gratidão sente o tempo todo. Quando você vive em estado de gratidão, a mente entra na certeza do bem. Você para de agir com medo e começa a agir com convicção. E é essa convicção que magnetiza as oportunidades certas, as pessoas certas e o tempo certo. A fé é a semente. A gratidão é a terra fértil. Sem o solo vibracional da gratidão, a fé não cria raízes. O subconsciente é o intermediário entre o pensamento e a inteligência infinita. E o subconsciente só aceita aquilo que é sentido como verdadeiro. Quando você sente gratidão, você envia ao subconsciente uma mensagem poderosa. Eu já recebi, portanto, posso continuar criando. Esse sentimento remove a ansiedade, dissolve a escassez e cria espaço para a abundância entrar. A gratidão é o antídoto da dúvida, e a dúvida é o único inimigo da fé. Por isso, quem agradece mesmo antes de ver o resultado, já está vibrando no mesmo campo daquilo que deseja. É como se o universo dissesse, ela já acredita, então que se manifeste o que ela já é. Essa é a verdadeira fé que Hill descrevia. Uma confiança inabalável, que nasce do reconhecimento constante do bem. Não é otimismo cego, é entendimento espiritual. A fé e a gratidão andam de mãos dadas. Uma é o fogo, a outra é o combustível. E quando ambas estão acesas dentro da alma, nada pode impedir a manifestação. Hill dizia que a emoção positiva mais elevada é a fé em ação. Mas o primeiro passo dessa fé é sempre o mesmo: agradecer. Porque a gratidão não espera, ela já vive no tempo do milagre. Cada pensamento, quando misturado a uma emoção, torna-se uma força viva. E essa força se move no espaço, buscando vibrações semelhantes. Ele chamava isso de a lei da atração mental e explicava que o sucesso nasce do hábito de manter a mente sintonizada com a frequência do bem. A gratidão é a sintonia mais alta dessa lei. Ela não apenas muda o que você sente, ela muda o que você emite. Quando você sente gratidão, o cérebro libera neurotransmissores como dopamina e serotonina, que não apenas geram bem-estar, mas também reprogramam o subconsciente para reconhecer padrões de prosperidade. De repente, você começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. Começa a ver portas onde antes via paredes. A sua percepção se alinha ao fluxo da criação. Hill dizia que o universo é um campo de energia inteligente e que o ser humano é um transmissor constante de vibrações. O que você envia retorna. E a gratidão é o único estado capaz de neutralizar as ondas destrutivas do medo, da inveja e da dúvida. Quando você pensa com gratidão, o pensamento deixa de ser apenas mental. Ele se torna magnético. Ele ganha peso vibracional, forma direção. E inevitavelmente volta para você multiplicado. A mente grata não luta contra a realidade. Ela coopera com ela, porque entende que mesmo o que parece um obstáculo é na verdade um meio de expansão. A escassez e a abundância não são realidades externas, são frequências internas. E a gratidão é o código que muda a estação. Hill dizia que ninguém pode ser derrotado enquanto mantiver uma mente positiva. Mas a mente positiva não é aquela que ignora o problema, é aquela que agradece por ter o poder de transformá-lo. Cada vez que você agradece, algo invisível dentro de você se alinha. A energia se organiza, o coração se abre e o universo responde. A abundância não chega quando você pede, ela chega quando você reconhece que sempre esteve aí. Essa é a magia silenciosa da gratidão. Ela não muda o mundo fora de você primeiro. Ela muda a vibração dentro de você. E então, o mundo apenas espelha essa nova frequência. A maioria das pessoas acredita que a gratidão é fácil quando a vida está em ordem. Mas o verdadeiro poder da gratidão se revela nas horas em que a alma é testada. Há uma sabedoria antiga que diz: a dor é o instrumento com que o universo esculpe o ser humano. Enquanto muitos se perguntam
Por que isso está acontecendo comigo? Que as mentes despertas começam a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? E é nesse instante que a dor se transforma em ouro. Nos estudos sobre o poder da mente, uma verdade se repete: o sofrimento só se torna destrutivo quando é resistido. Quando é reconhecido com gratidão, ele se torna um canal de expansão. Agradecer não é concordar com o que aconteceu. É compreender que mesmo o caos contém uma ordem oculta. É reconhecer que, de alguma forma, aquela experiência estava te lapidando para algo maior. Quando o coração agradece, o inconsciente entende: isso não me destruiu, isso me despertou. E a energia muda completamente. A raiva cede espaço à compreensão, a culpa se dissolve em aceitação, e a dor dá lugar a uma nova força silenciosa. Foi assim que muitos dos grandes realizadores que estudaram as leis mentais transformaram suas derrotas em poder. Eles não agradeceram pela dor em si, eles agradeceram pela consciência que ela trouxe. A gratidão tem um poder misterioso. Ela muda o significado dos acontecimentos. E quando o significado muda, a vibração também muda. Cada vez que você diz obrigado mesmo em meio ao desafio, você está afirmando ao universo: eu confio no processo, mesmo sem entender o resultado. E é nessa entrega que a transformação acontece. A dor não é o fim, é o chamado da vida para a sua própria evolução. E o agradecimento é o portal que transforma o sofrimento em sabedoria. O ouro espiritual nasce toda vez que você escolhe aprender ao invés de resistir. E essa escolha muda o destino. Depois que a dor é compreendida, algo dentro de você muda silenciosamente. Você já não reage como antes, já não se desespera da mesma forma. E aquilo que antes parecia o fim, agora começa a revelar um sentido. A gratidão nesse estágio deixa de ser um esforço e se torna uma consequência da consciência. Porque quando você entende que até os momentos difíceis tiveram um papel na sua evolução, você para de dividir a vida entre bom e ruim. Você começa a ver tudo como parte de um mesmo caminho. Uma pessoa que passou por uma decepção, por exemplo, pode, num primeiro momento, sentir dor, revolta, tristeza. Mas quando ela olha para trás com consciência, percebe que aquilo a tornou mais forte, mais seletivo, mais conectado com o próprio valor. E, então, nasce algo novo. Uma gratidão silenciosa pela própria transformação. Não pela dor em si, mas por quem ela te tornou. É nesse ponto que a vida começa a mudar de verdade, porque você deixa de viver reagindo aos acontecimentos e passa a viver compreendendo os processos. A mente se acalma, o coração se fortalece e a consciência se expande. Você já não precisa que tudo dê certo para se sentir em paz, porque entende que, de alguma forma, tudo está te levando para um nível mais alto. E essa compreensão cria uma nova forma de viver. Você se torna menos ansioso, menos dependente do externo, menos afetado pelas oscilações da vida e mais presente, mais consciente, mais inteiro. A gratidão aqui já não é mais uma prática, é um estado natural. Ela nasce do entendimento, ela floresce da maturidade, ela se sustenta na verdade que você passou a enxergar. E quando você vive nesse nível, algo poderoso acontece. Você para de buscar controle e começa a confiar. E é essa confiança que abre as portas para tudo o que vem depois. Depois que você atravessa uma dor e realmente aprende com ela, você nunca mais enxerga a vida da mesma forma. Algo muda no seu olhar. Você começa a perceber que nada foi em vão, que até aquilo que te quebrou por dentro estava, na verdade, te reconstruindo em um nível mais profundo. Existe uma lei silenciosa que governa a vida. Toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente não é entregue pronta. Ela precisa ser descoberta. E é aí que entra a consciência. Enquanto a pessoa resiste à dor, reclama, se revolta ou se fecha, essa semente permanece enterrada. Mas quando ela começa a observar, refletir, entender, algo se revela, um aprendizado, uma força que antes não existia, uma clareza que só aquela experiência poderia trazer. E então a dor deixa de ser um peso e se transforma em um ponto de virada. A vida não envia desafios para te punir, ela envia experiências para te preparar. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você não aprende com uma situação, ela não desaparece. Ela se repete, às vezes com outras pessoas, outras formas, outros cenários, mas com a mesma essência. É como se a vida dissesse: eu ainda preciso te ensinar isso. E o ciclo continua. Até que você desperte. Até que você olhe para a situação e diga: agora eu entendi. Nesse momento, o padrão se rompe. Porque o aprendizado foi integrado. E quando você aprende, você evolui.
E quando evolui, você não precisa mais daquela dor. Existe uma diferença entre viver e evoluir. Viver é passar pelas experiências. Evoluir é entender o que elas vieram ensinar. Muitas pessoas vivem anos repetindo os mesmos padrões, os mesmos erros, as mesmas dores. Relacionamentos que começam iguais e terminam iguais. Situações que mudam por fora, mas se repetem por dentro. Isso não é azar, é inconsciência. Enquanto a consciência não entra, o ciclo não se encerra. Mas quando você começa a observar sua própria vida com verdade, tudo muda. Você começa a perceber padrões, começa a entender suas reações, começa a ver onde estava se sabotando, onde estava aceitando menos do que merecia, onde estava agindo no automático. E essa percepção é libertadora, porque agora você tem escolha. A dor deixa de ser um destino e passa a ser um sinal, um aviso, um direcionamento. E a gratidão entra nesse momento como um elemento-chave, não mais como um esforço, mas como reconhecimento. Reconhecimento de que cada experiência teve um papel na sua evolução. E quando você reconhece, você se liberta. Depois que a consciência se expande, a vida começa a parecer diferente. Mesmo que tudo ao redor continue igual. Você passa a ver sentido onde antes via confusão. Aprendizado onde antes via injustiça. Direção onde antes via perda. Você não se desespera mais com facilidade, porque entende que tudo está em movimento e que cada fase tem um propósito. A pressa diminui. A ansiedade enfraquece e uma confiança silenciosa começa a surgir dentro de você. Você começa a entender que a vida não está contra você. Ela está trabalhando por você, mesmo quando não parece. E isso muda tudo, porque agora você não vive mais em resistência. Você vive em alinhamento. E quem está alinhado, flui. Nesse nível, a gratidão já não é mais um exercício. Ela se torna natural. Você não precisa se lembrar de agradecer, porque você já vive em reconhecimento constante. Você olha para trás e entende. Olha para o presente e aceita. Olha para o futuro e confia. E essa combinação cria paz. Uma paz que não depende de circunstâncias. A gratidão aqui não vem do que você tem, mas do que você se tornou. E isso é inabalável, porque ninguém pode tirar de você o que foi construído dentro. Quando você chega nesse nível de entendimento, você percebe que não está aqui apenas para viver. Você está aqui para evoluir. E cada experiência da sua vida foi um convite para esse despertar. A dor te chamou, a vida te moldou e a consciência te transformou. Agora você já não é mais a mesma pessoa. E nunca mais será, porque quem enxerga não volta a ser cego. A gratidão nesse ponto se torna um caminho, um estado, uma forma de viver. E quando você vive assim, você não só transforma a própria vida, você influencia tudo ao seu redor. Porque consciência se expande e tudo começa com a escolha de entender, em vez de resistir. Talvez você tenha chegado até aqui, carregando perguntas. Talvez tenha passado por dores que ninguém viu, situações que te marcaram, momentos que te fizeram duvidar de si mesma, da vida, de tudo. Mas se você ainda está aqui, respirando, ouvindo, é porque algo dentro de você nunca desistiu. E talvez tudo o que você viveu até hoje não tenha sido para te quebrar, mas para te despertar. A vida nunca foi contra você. Ela sempre esteve te conduzindo. Mesmo nos momentos em que você se sentiu perdida, mesmo quando tudo parecia sem sentido, havia um caminho sendo construído dentro de você. Cada dor, cada decepção, cada recomeço te trouxe até aqui. E agora você entende, nada foi em vão. Tudo teve um propósito. E quando esse entendimento chega, algo dentro de você se acalma. Você já não precisa mais lutar contra a vida, você pode confiar. Confiar que existe uma inteligência maior guiando tudo. Confiar que cada fase tem um porquê. Confiar que o que ainda não aconteceu está sendo preparado. E então de forma simples, silenciosa, verdadeira, você agradece. Não porque tudo foi fácil, mas porque tudo te transformou. A gratidão que nasce depois da compreensão é diferente. Ela não vem da obrigação. Ela vem da consciência. E essa gratidão liberta ponte, liberta do passado, liberta do medo, liberta da necessidade de controle. Ela te coloca no presente. E no presente, tudo começa a fazer sentido. Respira fundo. Sente esse momento. Sente a sua presença. Sente a vida acontecendo dentro de você. Você está aqui. E isso já é um milagre. Agora, antes de seguir o seu dia, fecha os olhos por um instante e diga em silêncio: obrigado por tudo o que me trouxe até aqui. E se puder, leve essa consciência com você, porque a vida continua. Mas agora,
Você não é mais a mesma pessoa. Se essa mensagem chegou até você no momento certo, não foi por acaso. Escreve aqui nos comentários: eu entendi. Eu agradeço. Esse é o seu primeiro passo, consciente nessa nova forma de viver. Se inscreva no canal Neuroriqueza e continue essa jornada de expansão com a gente. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sentir isso. Hoje, às vezes uma mensagem muda uma vida inteira. Gratidão por estar aqui. Gratidão por existir. E lembre-se, tudo o que você aprende com amor te transforma para sempre.